Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, Centro de Educação Aberta e à Distância do Departamento de Educação e Tecnologias. Nós estamos no módulo interdisciplinar de formação, Geografia Histórica da Alimentação no Brasil, introdução, e essa é a nossa 7ª aula, a influência indígena sobre bandeirantes, tropeiros e vaqueiros, né? Eu estou trabalhando com o capítulo A Cozinha dos Guaranis, de onde partiu a culinária caipira. O livro é A Culinária Caipira da Paulistânia, a história e as receitas de um modo antigo de comer. Os autores são Carlos Alberto Doria e Marcelo Correia Bastos, tá? Dois autores que se dedicam já há muitos anos à gastronomia brasileira, à história da gastronomia, à história da culinária brasileira, notadamente ali daquilo que se define como paulistânia, né? São Paulo, centro-sul de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, norte do Paraná. Bom, e esse capítulo desse livro é interessantíssimo e ele coloca em discussão uma série de questões da influência indígena e da maneira como eles vão trabalhar essa influência, quer dizer, como é que é possível identificar isso. Escrevem os autores. O primeiro passo é, em cada situação concreta, como a da culinária caipira, arrancar os indígenas da generalidade a que a historiografia os confinou para se ter maior clareza sobre a permanência de seus hábitos. Centenas de povos, como os que existiam à época dos descobrimentos, não podem ser reduzidos ao conceito genérico de índio, sem que se perca o valor explicativo que buscamos. Especialmente os troncos tupi e macro-G, ramificados em inúmeras línguas e etnias, povoavam a Amazônia, o Brasil Central e o Sul e o Sudeste, à época da chegada dos colonizadores. Essa é a primeira parte que é fundamental, não à toa, estou com eles, né, nesse sentido. Mesmo quando a gente fala aqui, já tratei aqui diversas vezes a expressão indígenas, né? Como aliás o próprio título desse capítulo, dessa videoaula, eu sempre lembro, né, os grupos tupi, guaranis, os macro-Gs, os aruacas, os caribes. É importante a gente fazer essa distinção, tá? Porque eles não formam uma coisa só, né? Como se todas essas sociedades formassem um único povo. Aliás, é sempre curioso isso, né? A Europa é tratada sistematicamente como um conjunto diverso de nações, de povos. Quando você chega na América, na África e na Ásia, parece que é uma coisa só. E não é, entendeu? Nunca foi, nem jamais será, quer dizer, não tem condição nenhuma. Então, a primeira coisa para a gente pensar e nós vamos ver que essa influência é distinta, quando eu peguei esse capítulo, porque a aula seguinte vai se tratar da mandioca e do milho de uma maneira muito mais clara ligada à mandioca, por sinal, como é que é a diferença entre os tupis do litoral, de uma forma geral, para os guaranis do interior e para os próprios tupis que vão habitar o interior. Nós vamos ter duas grandes civilizações, duas grandes bases alimentares, tá? E aqui, no caso aqui, o Doria e o Bastos, eles estão tratando dos guaranis, né? Mas vamos continuar aqui para vocês entenderem onde a gente quer chegar. O milho, as abóboras variadas, a araruta, a mandioca, o inhame, a batata ariá, o amendoim já estavam domesticados no continente sul-americano entre 10 e 7 mil anos antes do presente. Do mesmo modo, 5 mil anos antes do presente, encontravam-se domesticadas a lhama e a alpaca no Peru, e 2 mil anos antes do presente, o porquinho da Índia e o pato barbárie. Somam-se a estas descobertas aquelas que nos dizem de uma provável origem migratória dos tupi-guaranis e dos tupinambás do sul e sudeste do país. Originários da Amazônia Central, eles teriam emigrado em duas direções. Uma dos tupinambás, do centro da Amazônia, seguindo o curso do Grande Rio até a ilha de Marajó, e de lá descendo pelo litoral até a altura do Rio de Janeiro. Outra, a Guarani, para o oeste da Amazônia, descendo até a região do Chaco, que é ali na fronteira Mato Grosso do Sul, Paraguai, em paralelo à Cordilheira dos Andes e de lá flexionando para leste até atingir a costa,
ocupando ainda assim o sul do Brasil, o Uruguai e norte da Argentina. É o deslocamento guarani que nos interessa aqui, representado no mapa da página seguinte, que ele tem, demonstra essa distinção. Para quem tem mapa do Brasil na cabeça, então vamos de novo, pensem na região da Amazônia, e dali você tem duas grandes migrações. A primeira, segundo ele, tá, a partir dos estudos que faz, segue o curso do rio Amazonas até a ilha de Marajó, quer dizer, na altura do Pará, e de lá vai descendo pelo litoral, né? Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Tá? Quer dizer, então você tem essa grande migração tupi, dos tupinambás, que vão fazer toda essa região do litoral. E voltando para a questão da Amazônia, tá? Do centro da Amazônia descem para a região centro-oeste, quer dizer, Rondônia, parte de Rondônia, que é a região norte, né? Mato Grosso do Sul, passam pelo Paraguai e vão ocupar toda aquela região, Paraguai, norte da Argentina, Uruguai, o Mato Grosso do Sul nosso e o que hoje é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, tá? Até o sul de Minas Gerais, digamos assim, e parte de Goiás. Então, essas duas migrações, a primeira citada, que vai pelo litoral, se convenciona a chamar de tupis. A outra, que vai pegar pelo interior, se convenciona a chamar de guaranis. As duas têm origem nos mesmos grupos sociais que habitavam a Amazônia. Tá? Entre os guaranis, o trato da terra ainda se faz, como no passado, praticamente o ano todo, tendo destaque as várias fases da cultura que se desembocam na colheita ritual do primeiro milho. Mas muitas eram as variedades cultivadas, destacando-se o milho duro, destinado inclusive à venda depois da colonização, e o milho mole, ou saboró. O primeiro era e é plantado uma única vez ao ano, embora outros povos latino-americanos o façam mais de uma vez. O saboró, como chamam os caboclos, de grão mole, que frutifica de 2 a 3 meses e amadurece em 4, tem caráter sagrado, sendo considerado a principal dádiva dos seres míticos chamados de jacairá, e é também o que melhor se presta para a fabricação da chicha, que é uma bebida fermentada. Né? As roças de milho mole e milho duro se fazem em separado. Um e outro se plantam uma só vez por ano, entre os meses de agosto e outubro, iniciando-se a colheita mais ou menos em janeiro, quando se realiza a grande festa do Avati Mongaraí. Associadas ao milho, fazem-se também as roças de feijão 2 vezes ao ano, das quais uma coincide com a do milho, feijão das águas. Às vezes são plantadas entremeadas, outras plantadas em dezembro e colhidas em abril. Do mesmo modo, em abril também se colhe o arroz, adotado dos brancos. O plantio da mandioca se dá em maio e a limpa em março do ano seguinte. O amendoim planta-se em janeiro e colhe-se em julho, assim por diante. Aqui, essa citação do arroz equivale o comentário que eu já fiz até na aula anterior e em aulas anteriores. A troca de produtos, né, que já ocorre entre a América, a África, a Ásia e, em parte, a Europa, ela é absurdamente intensa desde os primeiros anos da invasão e conquista. Tá? Quer dizer, então não há... chega-se um momento, conforme já tive a oportunidade de dizer, que você já nem sabe mais de onde surgiu aquele produto. Né? Quer dizer, e acabam muitas das vezes fazendo uma confusão tremenda. Mas no caso aqui é interessante porque também os índios, e isso o Dória e o Bastos vão chamar a atenção, que até mesmo as próprias sociedades indígenas brasileiras, dos diversos grupos, eles também são influenciados. Né? Isso é interessante, quer dizer, porque não é apenas eles fornecendo produtos e técnicas de produção de alimentos, tá? Eles também são influenciados e, no caso aqui, você já tem entre os guaranis até o plantio e consumo de arroz. Tá? Isso já há séculos. A mandioca não tem a importância do milho, o que se percebe pelo fato de não estar cercada de rituais. Ela é indispensável, porém, nos meses em que o milho começa a escassear. Tem destaque especial a variedade doce, consumida como legume cozido e quase só nas comunidades do litoral, em especial entre os caiobá, que se utiliza a mandioca brava na feitura da farinha.
É importantíssimo esse comentário aqui, porque isso já vai colocar uma distinção entre os guaranis, tá, que vão ter uma base alimentar ligada ao milho, né, e os tupis, tupinambás, que todos eles estão ligados à mandioca. Aliás, essa observação a gente vai ter chance de abordar numa próxima aula. Quem faz primeiramente é Luiz da Câmara Cascudo, tá? É ele primeiro que vai perceber claramente que você tem duas grandes bases alimentares civilizacionais no território que vai se transformar naquilo que a gente chama de Brasil. A primeira é a civilização da mandioca, que ocupa fundamentalmente todo o litoral. A segunda, que ocupa todo o interior, é uma civilização ligada ao milho, tá? Então essas são duas distinções, e são duas formas, né, de base alimentar. E, evidentemente, né, aí entra uma outra questão também. Não nos esqueçamos daqueles comentários que nós aprendemos na aula sobre Brodel, né? Quer dizer, você também tem aí, consequentemente, na medida que tem essas escolhas, consequências a partir disso. Uma mandioca que leva de 12 até 18 meses para ser colhida, e um milho que, de repente, pode ser colhido até em 4, 5 meses. Então, como o caso aqui já citado aqui. Então, quer dizer, tem essa diferença, tá? Vão ser sociedades completamente distintas umas das outras, tá? Continuando aqui. O padre Franz Miller nos informa sobre os costumes dos grupos que conheceu no século XIX. Aí é um texto, uma longa citação desse padre. Com exceção do jaguar, ariranha, cachorro, morcego, cachorro do mato e raposa, se comem todos os mamíferos, até o rato doméstico e as ratazanas. Entre os pássaros estão excluídos como alimentos os urubus, os falcões, as garças, as andorinhas, as corujas. Estas últimas talvez por razões de superstições, já que elas anunciam a morte de algum membro da família. Víboras e lagartixas não se comem, mas se comem as iguanas. Do jacaré só se come o rabo. Tartarugas, tanto de terra como de água, são comidas por um e rechaçadas por outros. Esses últimos talvez também por razão de superstição. Os ovos de toda a classe de aves e répteis, com exceção dos de jacaré e lagartixa, são iguarias, mas não preparados em água, e sim endurecidos ao fogo. Também os insetos abastecem o menu indígena. O crocante abdômen da rainha das formigas podadoras, as gordas lavras dos coleópteros, a lavra da mariposa noturna e as ovas de abelhas. Os peixes servem quase todos para alimentação. A piranha, sem dúvida, está excluída. Apesar que hoje em dia toma-se muito caldo de piranha, né? Muito bom, por sinal. Alguns que consideram as enguias como as cobras as rechaçam, enquanto outros as comem. O mesmo vale para as arraias, cujo ferrão e a carne são considerados por alguns, naturalmente sem razão, venenosos. Os animais comestíveis eram, em geral, assados inteiros, com vísceras, pele, pelos e escamas, e, uma vez prontos, comidos em seguida, sem qualquer tempero. Os maiores, como a anta, eram eviscerados e cortados em pedaços, mas assados com pele e pelo. Os vegetais eram aqueles de cultivo ou coletados. Abundavam as batatas de diversas espécies, os carás também variados, o inhame, as abóboras de 2 tipos, andaí e curapepé. Os feijões também de inúmeras variedades, os que trepam, os que têm ramos, os arbustivos, os de grãos grandes, os pequenos, os amarelos, os vermelhos e os pintados, além de amendoins de 3 variedades distintas, sendo uma delas 3 vezes o tamanho das demais. Os guaranis faziam óleo do amendoim e frequentemente moíam o grão para fazer beijus, misturados à farinha do milho ou ainda sob a forma de mibeio-chine, um tipo de biscoito de longa conservação ao qual se acrescentava mel, criando uma verdadeira guloseima. Então, reparem que o cardápio guarani é bem farto, tá? Tanto no sentido dos animais, da forma como eles comem, quanto na questão dos vegetais. Ainda que o milho ele vai ter uma preponderância, isso a gente vai ver com a sequência. As comidas derivadas do milho eram muitas, e algumas delas, com pequenas modificações, são identificáveis até hoje como ancestrais de muitos alimentos da tradição considerada brasileira. Os
Os milhos podiam ser consumidos verdes ou maduros, conservados na espiga, debulhados, pilados ou moídos. O grão inteiro podia ser cozido só, com carne ou com verdura, ou podia ser tostado ou torrado, pilado, podia ser cozido, produzindo purê ou mingau. Mascado podia ser transformado em bebida fermentada, a chicha. De outros modos, podia transformar-se em mingau ou bolo. Os principais preparados guarani com milho eram os seguintes: o pão de milho feito com milho maduro, previamente tostado, um pão de milho preparado com milho não maduro, apenas macerado, pão de milho de formato cilíndrico cozido no assador, panquecas de milho verde postadas sobre brasas, farinha de milho cozida em gomos de bambu, sêmola de milho embebida em gordura, sal e água e fervida, a polenta, sopa de milho, farinha de milho tostada, farinha de milho adicionada à água fervente com mel, purê de abóbora com farinha de milho, milho cozido em cinza, milho fervido junto com feijões, milho assado na frigideira sem gordura para que arrebente, cerveja de milho ou chicha. Então reparem, a quantidade de subprodutos do milho é absurda e todas elas de origem guarani, né? Quer dizer, então, e muitas delas aqui, vamos lá, os próprios autores já nos chamam a atenção no texto, são utilizadas até hoje. Então, quer dizer, não é só a utilização do milho enquanto produto, mas da técnica de se produzir alimento, também ela é guarani. Tá? Então, quer dizer, nós não estamos falando de uma situação que está perdida lá no tempo e foi completamente apagada. Não, nós estamos falando de coisas que são presentes até hoje. Ou seja, poderíamos até dizer, em tom de brincadeira, mas uma brincadeira bem séria, que será que quando comemos essas coisas da forma como são feitas, estamos sendo guaranis? Ou, para usar a outra videoaula que nós falamos da mandioca, das farinhas, né, particularmente, quando comemos um pirão, será que nós estamos sendo tupis? Por que não? Né? Quer dizer, são coisas que a gente não pode achar que isso aí é uma coisa do passado. Não, se elas estão presentes e são produtos e técnicas indígenas, qual o problema? Não menos importante, perdão, é registrar o modo como os indígenas faziam suas farinhas de mandioca. A raiz era primeiramente cozida, depois seca ao sol e finalmente pilada até virar pó, bem diferente de como seu feitio é usualmente registrado, com base em técnicas de indígenas da Amazônia e de outras partes do Brasil, embora essas técnicas também fossem usadas pelos guaranis para obter o polvilho, ralando a mandioca crua e passando em água, secando ao sol e depois levando aos tachos o polvilho e a polpa ralada para fazer a farinha. Também a mandioca pubada era enterrada por 4 a 8 dias em pântanos. Quando apodrecia, adquirindo uma consistência de purê, era então deixada ao sol para secar e depois pilada. Isso revela que os indígenas tinham conhecimento empírico de que a fermentação é, também ela, uma forma de cocção. Com a farinha de mandioca, preparavam pop, panquecas fritas em gordura, ou mibiju, que vai derivar a palavra beiju, da mandioca pubada com fermentação interrompida no 4º dia, peladas e fervidas, se obtém uma comida aromática que ao gosto do europeu resulta antipática, tá? Segundo alguns relatos aqui. É interessante, quer dizer, essa parte, de novo, os autores aqui estão trabalhando de maneira bem interessante. De novo, é o produto, é a técnica, é a demonstração de características que podem ser identificadas com aquela técnica, caso aqui da fermentação. Né? Então, quer dizer, são interessantíssimas essas formas como são observadas. E aí tem mais alguns detalhes. Os feijões, por exemplo, podiam ser moídos, comidos antes de granar ou usados verdes, enguisados. Falam-nos também dos porcos assimilados pelos indígenas, que podiam ser capados e gordos, e se refere ao consumo da banha. Reúne ainda as palavras do vocabulário guarani, que nos remetem à clara de ovo cozida, à clara crua, à gema, ao bater ovos para fritar, às tortilhas de ovos.
registra técnicas de cocção pouco conhecidas do olhar ocidental, como o cozimento ao vapor, pituí ou água do vapor da boca da panela quente, que é o que vai derivar, por exemplo, o cozimento do chamado cuscuz nordestino, né? Que nada mais é do que aquela farinha de milho, flocão, cozida no vapor da água, né? Então, são interessantes. Isso é uma outra técnica indígena, tá? Sem discussão. Outros traços indígenas permaneceram vivos e ativos entre os colonizadores. Os analistas desse encontro de culturas têm destacado práticas agrícolas como a coivara. Coivara quando é uma prática que vem dos índios, aí essa é bem discutível até os dias de hoje, que você incendeia, né, a plantação que já foi devidamente colhida, porque com as cinzas você também ajuda a adubar o solo, tá? Bom, aí é uma discussão que não cabe aqui, né, se essa é a melhor maneira de se fazer adubo, mas enfim, fica a questão. Objetos tecidos como a rede e o tipiti como é que eu vou dizer, é um objeto feito a partir de palha, onde você coloca a massa da farinha da mandioca ali, para poder extrair toda a água e fazer uma massa mais seca, para a partir dali produzir a farinha, tá? Então o tipiti é o nome desse instrumento, tá? É fácil de achar na internet, não há problema algum. Então deixa eu retornar essa frase. Objetos tecidos como a rede e o tipiti para o trato com a mandioca. Elementos de construção como a arquitetura das casas de bandeirantes e assim por diante. Ou seja, uma série de expedientes adaptativos que de tão importantes ficaram para sempre. Mas certamente os domínios fundamentais foram os da culinária e da língua guarani, do tronco tupi. Quando ele coloca, quer dizer, dessas influências. Então, não é tão simples como querem acreditar alguns devotos de uma vã filosofia, tá? A influência dos indígenas é mais uma questão de toponímia, né? O nome dos locais, como Piratininga, né? Como Anhangabaú, e assim vamos embora, né? Não, vai muito além disso, né? Vai muito além disso, envolve técnicas, inclusive, de construção e, como os autores defendem aqui, de maneira inquestionável, ligadas à alimentação. Deve ter sido de forma gradual, continuam os autores, muito devido à convivência forçada com o indígena, que o milho acabou se impondo como solução alimentar mais geral da Paulistânia. Ele aparece na crônica colonial, sobretudo ligado à pobreza e à proximidade com os indígenas. A canjica é o sustento dos pobres, pois só a pobreza dos índios e a falta de sal podiam ser inventores de tão saboroso manjar, escreveu Manuel Fonseca, destacando o lugar privilegiado do milho na alimentação. Por isso, conforme se sabe, o sucesso das incursões pelo sertão dependiam em boa parte do milho. Como registrou Pedro Tati, toda pessoa de qualquer qualidade que for ao sertão a descobrimentos, será obrigada a levar milho, feijão e mandioca, para poder fazer plantas e deixá-las plantadas, porque com esta diligência se poderá penetrar os sertões sem isso é impossível. Isso é interessantíssimo, porque os bandeirantes, os tropeiros, os vaqueiros e tal, em cada região do Brasil, né, que tem essa influência indígena fortíssima, eles aprenderam muito rapidamente dessas grandes vantagens desses produtos, né, dos feijões, do milho e, em escala menor, da mandioca, no sentido de que, aí vou indo de trás para frente, a mandioca leva, conforme já tive a oportunidade de dizer, de 12 a 18 meses de ser plantada e até colhida. Quando você fala dos feijões e do milho, a velocidade é infinitamente maior, né? Quer dizer, você pega aí de 3 a 4 meses, você pode ter plantações a ponto de serem colhidas, né? Olha, e tanto que era muito comum o caso aí dos bandeirantes e de vários casos de tropeiros, que eles vão espalhando em certas áreas, né, sementes, né? Por quê? Porque quando eles voltam, né, do processo de que eles estavam procurando a atividade lá, fosse a chamada aprisionamento de índios para transformá-los em escravos, no caso dos bandeirantes.
ou às vezes por um mero acaso encontrava alguma pedra preciosa, né? Coisas do gênero, ou o caso dos tropeiros que tinham que fazer as cargas, né? levar os produtos e depois voltar para reabastecer. Eles sabem que aquelas sementes jogadas ali, ainda que ao léu, elas vão brotar. E quando eles retornarem ali, dali a 3, 4, 5 meses, eles terão produtos para colher e terão comida. Então, quer dizer, é uma estratégia claramente indígena isso, né? Sem discussão. Visto como comida de bugre e de animais, ele se expandiu pelo mundo, em parte produzido pelos portugueses, mas ocupando sempre um lugar secundário no imaginário relativo à alimentação da colônia. Em primeiro plano, o lugar de destaque coube à mandioca. Historiadores como Frei Vicente de Salvador e Gândavo se dedicaram amplamente ao elogio da mandioca, desprezando o milho. A rigor, sequer se admitia, inicialmente, a origem americana do milho. Com o tempo, contudo, ele se impôs e, em meados do século XIX, já era uma das principais culturas do reino de Daomé, na África, de onde vinha boa parte dos escravizados dirigidos à Bahia. Assim, a trajetória do milho é complexa também como questão historiográfica. Sabemos que ele chega à Europa com Colombo. 10 anos depois de sua chegada, há notícias de seu cultivo em Castela, na Catalunha, na Andaluzia. Em Portugal aparece por volta de 1520, em torno da cidade de Lamego. Em 1532 já pode ser encontrada em Bayeux, no sudoeste da França. Também chega a Veneza na década de 1530. É levado pelos portugueses à Birmânia e à China em 1597. E como observou Davi Lopes Ramos, jornalista especializado em culinária, se naturalizou de tal forma na Ásia que começou a interessar aos europeus no século XVII, atribuindo-lhe uma origem dupla, americana e extremo-asiática, o que mostra bem a profundidade de sua implantação em apenas 200 anos. Quer dizer, é interessante aqui o caso do milho, noves fora todos os subprodutos que ele tem, é que é uma coisa, um legume tão fácil produção, tão rápida, como é que eu vou dizer, tão rápido cultivo e colheita, né? Ele se adapta muito facilmente aos tipos de solo, que efetivamente em 200 anos ele era plantado já em todos os lugares do mundo, né? Isso é muito interessante se a gente parar para pensar nesse aspecto. E que acaba, e muitas das vezes, com técnicas indígenas brasileiras, né, da sociedade guaranis, notadamente, que desenvolveu mais essa parte do milho, que são utilizadas em todos os lugares do mundo, né? Isso é bastante interessante e com isso a gente encerra a nossa videoaula de hoje, tá? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.